Agora é exatamente 6h42, eu decidi acordar cedinho para gravar esse vídeo e eu quero te explicar muito nessa aula, porque não vai ser um vídeo comum, vai ser uma super aula que eu quero te falar o que o poder da decisão pode refletir muito o seu resultado a longo prazo. Se vai ser um resultado muito fora da curva, se vai ser um resultado de sucesso ou aquele resultado que você já sabe que é aquele resultado de fracasso completo por conta das suas próprias decisões. Então, quero muito falar muito nesse vídeo. Até hoje mesmo acordei muito cedinho. Eu faz muito tempo que eu não acordo cedo, então cedo entre aspas, né? Já é 6h42. Eu acordava muito mais cedo, umas 5 da manhã, 4h30, para poder ir para a escola. Antigamente, eu tô com 20 anos, eu já fiz mais de 10 milhões com o mercado. E na época da escola, era obrigação eu ter que acordar cedo. A minha mãe me matava se não acordasse. Eu, sei lá, acordava com a sanela no olho, já tomava café, tomava café dormindo, mas mesmo assim tinha que acordar pra ir fazer a minha obrigação, que seria pra escola. E às vezes, quando você não tem uma obrigação para fazer o que deve ser feito, às vezes você vai lá e não faz essa obrigação justamente por não ser uma obrigação, justamente por você ter uma escolha de você poder fazer ou também poder não fazer. E justamente isso acontece muito no mercado financeiro. Às vezes você não tem a obrigação de estudar. Sim, você tem que estudar. Você sabe que é muito importante você estudar minhas aulas aqui no canal no YouTube. Já tenho mais de 800 aulas gratuitamente de você poder investir em conhecimento para conseguir ter mais resultado, trocar um network com pessoas que realmente tá na mesma frequência que você e quer ter os mesmos resultados que você. Só que você não tem a obrigação de ter que bater o ponto para poder ir. Então, justamente isso que faz você às vezes procrastinar. Por exemplo, na época da escola, eu tinha a obrigação de ir. Se eu não ia ia levar falta e minha mãe ia falar um monte para mim, meu pai ia falar um monte para mim e eu não poderia faltar. Então, eu tinha que acordar cedo justamente para poder tomar café e além de tomar café já ir direto para a escola, senão eu tava lascado. Não poderia faltar numa aula e, por exemplo, ir mal numa prova. E eu completamente ia muito mal nas provas e eu tinha que ir em aulas de reforço. Ou seja, acordar um pouco mais cedo ainda, ir na aula de reforço, repor mais uma aula, porque a aula que eu estudei, o conteúdo que eu estudei não foi o suficiente na prova, eu consegui ir muito mal. E a simples decisão, por obrigação que eu tinha que ir, eu ia e eu fazia dar certo. E no mercado acontece muito isso. As pessoas, por exemplo, têm que ir para o trabalho, só que a obrigação é a pessoa bater ponto. Então, por consequência, ela vai ter que ir obrigatoriamente acordar cedinho para ir. Então, para a maioria de vocês aí, acordar cedo já não é uma coisa muito difícil, justamente porque vocês já acordam cedo todos os dias, porque é uma obrigação você fazer isso, porque se não fazer, você não ganha dinheiro, você não sustenta a casa e você precisa sustentar as pessoas que você ama e até mesmo você mesmo para que você precisa viver, né? Sobreviver no caso. E são questões de decisões. Então, uma âncora para que você consiga ter resultados no mercado é você fazer as coisas que você não faz por obrigação e começar a ter um motivo a mais para fazer essa coisa. Colocar uma obrigação, ó, eu preciso fazer isso porque senão ferrou. Eu preciso assistir essa aula, eu preciso fazer backtest no gráfico até eu conseguir ter resultado, porque se eu não conseguir, lascou. Então tenha um certo nível de obrigação para você fazer as coisas, porque você vai levar isso daqui como um trabalho sério. Então, eu quero perder 10 quilos na academia, só que é realmente uma obrigação você fazer? Você quer perder os 10 quilos, então sei lá, às vezes você foi até no médico e o médico falou que você precisa perder peso, que você precisa parar de consumir tanto açúcar que nem você consome, que você está quase com diabetes, ou até mesmo parar de consumir o tanto de sódio que você consome, você está com pressão alta, e mesmo assim, sendo questão de ser obrigatório você fazer, às vezes você não está fazendo mesmo correndo risco de vida, e você vai lá e não faz. Você precisa criar alguma coisa que seja mais obrigatória ainda para que você consiga fazer e consiga atingir os seus resultados. Eu quero falar muito disso, não só para você operar no mercado, mas como levar esse conselho para sua vida inteira. Então agora é 6h47 da manhã, então tá muito cedinho. Novamente, como eu falei, eu não sou acostumado em acordar tão cedo assim. Na época da escola, eu acordava muito cedo. Aí para você que não sabe, eu não fiz faculdade, não fiz vestibular e já fui direto pro mercado para conseguir ter o resultado que eu sempre sonhei, que é ter o resultado com o mercado financeiro e viver dessa profissão, porque não é fácil. Então você precisa tomar uma decisão, que era bem quando eu falei no início do vídeo. A questão desse vídeo, eu vou falar sobre as decisões e ações que você
você toma que vai refletir muito no seu resultado no futuro. É óbvio que o resultado no futuro ele é muito importante, mas também como resultado do presente. Então, o curto prazo, muita gente só foca no futuro. Ah, eu quero ter resultado do mercado, eu quero fazer R$ 100 por dia, eu quero começar a fazer R$ 1.000, R$ 10.000 por dia ou por mês, mas enfim, a pessoa nem sabe como que ela vai conseguir fazer isso. Ela não tem nenhuma obrigação de poder estudar um conteúdo gratuito ou investir em conhecimento, em ir para o próximo nível e conseguir mais resultado. Essa pessoa só fica falando. Até tinha uma pergunta no Instagram, eu sempre coloco caixinha de perguntas, então se você não me segue, vai lá, é @willtrader1, eu vou deixar aqui na descrição para você me seguir lá, e eu posto bastante caixinhas de perguntas para que eu consiga observar quais são as principais dores que vocês têm e como que eu posso ajudar a agregar valor na vida de vocês. Teve até uma pessoa que falou: Will, eu quero começar logo nesse mercado, só que muita gente só fica nessa de, ah, eu quero começar logo. Só que você vai começar ou você só fica, vou começar. E fica nessa procrastinação a semana, o mês inteiro, o ano inteiro e nunca começa. Ah, vou fazer uma dieta. Vai lá, nunca começa. Ou até mesmo começa, mas depois termina o mais rápido possível. Ah, eu vou começar na segunda-feira. Eu vou começar na próxima semana. Ou seja, eu quero que você comece as coisas e comece o mais rápido possível, para que você erre muito, erre bastante e consiga aprender com seus próprios erros, porque o erro em si não é uma coisa ruim. Então, se você tá errando, quer dizer que é bom, quer dizer que você tá vivendo, quer dizer que é uma coisa que você ainda não sabe, que tem muitas coisas que você precisa aprender ainda. Então, errar faz parte do processo, e errar muito também faz parte do processo para que você consiga maturidade suficiente para aprender tal coisa. Então, se eu vou na academia e não consigo puxar 10 quilos, não tem como eu puxar 50, você tem que ir pelo processo e ir puxando aos poucos. Se eu não consigo me alimentar bem, você precisa começar a se alimentando bem, ou seja, eu só comer muito tranqueira todos os dias, tá? Começa a mudar algumas refeições e começa a comer um pouquinho mais limpo em algumas refeições, começa a cortar um pouquinho, nunca seja de maneira extremista. No mercado, mesma coisa. Eu acabei de começar no mercado, já quero estudar o dia inteiro, ou ficar 24 horas durante 5 anos inteiro, mas assim você nunca vai ter resultado. Então, uma das principais visões que eu quero passar nesse vídeo é que você comece. Então, tem muita gente que quer começar, mas não começa logo. E isso não só no mercado, mas como na sua vida inteira. Se tiver alguma coisa para você começar, que você comece para ontem, o quanto antes. Não deixa nada para amanhã, não deixa pra segunda-feira, não deixa pra semana que vem, não deixa pro próximo mês, porque você nunca vai fazer. Eu sei, porque eu também sou assim. O nosso cérebro, ele é literalmente o mais procrastinador possível. Então, enquanto você mais ficar na zona de conforto, vai ser melhor para o seu cérebro, porém não vai ser melhor para você, porque você sabe as coisas que você tem que fazer, só que você não faz essas coisas que são realmente necessárias para que você consiga o resultado que você quer. E a segunda coisa também, tem as pessoas que começam, mas também tem as pessoas que começam e já desiste na primeira pedra. Isso eu quero muito comentar também nesse vídeo, porque eu vejo muita gente, por exemplo, pegando operações ou fazendo várias análises, só que não consegue ter resultado. Então a pessoa já conseguiu começar, já conseguiu dar o primeiro pontapé, que seria começar, que é uma das partes mais difíceis que o ser humano consegue fazer, que é começar algo. Porém, além de começar, obviamente você tem que persistir. Tem pessoas que começam e na primeira pedrinha no caminho, essa pessoa já desiste. Ah, mas não foi na primeira, foi na quinta, na sexta, na sétima, mais independente. Você não pode desistir só porque teve uma pedrinha no seu caminho, você a tropeçou e ficou por lá mesmo. Então eu vejo muita gente que não tem paciência para ter resultado. Então a impaciência e o imediatismo de querer resultado o mais rápido possível deixa essas pessoas cegas pelo processo, deixa as pessoas cegas de não ver o que ela tá fazendo, que ela tem que construir para aí sim conseguir ter resultado. Eu não consegui fazer mais de 10 milhões de reais com 20 anos de maneira aleatória. Eu não comecei, já pisei e sempre foi um caminho reto. Não, foi um caminho de vários e vários fracassos. Foi a coleção de fracassos que eu consegui ter esse resultado gigantesco com pouca idade. Então, o que você precisa muito ter uma noção é que você
pode começar, só que não só começar, como a primeira pedra, a segunda, a terceira, a quarta, as 100 mil pedras, você precisa toda vez que você cair, você levantar de uma forma diferente, de uma visão diferente, de uma mentalidade blindada, para que cada vez que você cair, você levantar de novo de uma maneira diferente e ter resultados também completamente diferentes. Porque tem pessoas que, tá, essa pessoa caiu na pedra, levantou, caiu na pedra, levantou. Aí você vai falar, Will, eu tô caindo na pedra, levantando igual você falou, só que eu não consigo ter resultado diferente. Mas justamente porque essa pessoa tá caindo, mas não tá aprendendo. Ou seja, está nesse ciclo vicioso de fazer a coisa errada e permanecer no erro. Então é muito mais fácil quando você, além de cair, você levanta. Porém, nessa que você levanta, você sempre aprende com o erro anterior. Você sempre aprende com uma queda. Porque sempre quando tiver uma queda, vai ter uma alta muito grande. Então é impossível você começar a subir do nada. Você sempre vai ter que cair para depois subir. Porque quando você cai, você consegue levantar muito mais rápido. Você tem motivação, um incentivo a mais para poder continuar, até mesmo porque a vida é dessa maneira. Se você não quiser ter altos e baixos na vida, você nunca vai ter resultado, e até mesmo porque você já vai estar morto. Então você precisa de vários altos e baixos para você conseguir um resultado incrível. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Então, se a sua vida estiver muito estagnada, você nunca vai conseguir resultado, porque você já morreu. Mas quando a sua vida está exatamente assim, ó, altos, baixos, algumas vezes o baixo é até mais alto, mas mesmo assim continua sempre numa linha crescente. O baixo tá mais alto. Toda vez que o baixo estiver mais alto, você vai conseguir subir mais alto. Tá mais baixo ainda, tá no fundo do poço. Olha só essa queda, é como se fosse uma bolinha de ping-pong caindo de 10 metros de altura ou de 100 mil metros de altura. Então caiu para poder subir muito mais. Então eu quero demais que você consiga entender um simples desenho, porque se sua vida só tá assim, ó, tá muito equilibrada, tá péssimo, você já morreu. Mas se sua vida tá aqui, ó, em altos e baixos, aí às vezes dá um pouquinho mais de baixo, aí eu consigo recuperar um pouquinho mais de baixo, eu consigo subir mais um pouquinho. E é exatamente isso, não no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, mas como na sua vida inteira. Se você entender como funciona isso daqui, que seria basicamente tá subindo, desceu, tá subindo, pode parecer bobinho esse exemplo aqui, mas exatamente isso acontece na vida. Se você tá no pior situação do mundo, é onde você mais consegue se alavancar, onde você mais consegue ter resultado, e aí que vem o estralo, aí que vem a virada de chave, porque apesar de vários fracassos, nesses fracassos você colecionou várias coisas que você não deve fazer e várias outras coisas que você deve fazer para ter mais resultado, porque uma coisa é você começar aqui e depois já começar caindo e você nunca conseguir subir, até mesmo porque você não tá aprendendo com seus erros anteriores. Quando você aprende com os erros anteriores, aí sim, aí você consegue subir muito mais do que você caiu. Enquanto você só tá errando e não quer aprender com o erro, tá? Aprendi um pouquinho, mas não consegui aprender realmente. Então você vai continuar sempre caindo. Mas quando você realmente consegue aprender com todos os seus erros, aí sim a sua subida ela vai ser muito maior. Pro vídeo não ficar obviamente somente nisso, eu quero mandar pelo menos umas 2 entradinhas. Então fazer uma análise bem feita, então sempre com contexto, sempre com dinâmica, sempre com os padrões obviamente também, e sempre observando os melhores pontos, as melhores zonas, que a gente chama de tiro de sniper. Tiro de sniper por quê? É como se fosse um padrão que eu criei, só que na verdade não é um padrão, é todo padrão, todo o contexto, dinâmica, ponto de entrada, melhores zonas. Então o tiro de sniper é aquela entrada certeira que a gente pode colocar uma grana muito fera, e a análise também vai ser uma análise muito boa. É por isso que a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro, até mesmo aplicando poucas entradas, porém aquelas entradas mais bem analisadas. E outra coisa, se você ainda não tá no meu grupo do Telegram, eu opero ao vivo com a galera, eu mando sinais para você copiar e colar o que eu tô fazendo. Então é impossível você não ter o mesmo resultado que eu, se você seguir o passo a passo, se você tiver disciplina, se você seguir gerenciamento, e tiver um pouco de paciência, você vai conseguir ter resultado sim. O problema também é que tem pessoas que entram no grupo e não tem sequer uma paciência. A gente sabe que no mercado financeiro é um mercado de renda variável. Vai pegar uma operação, por exemplo, a gente toma alguns loss e a pessoa já quer desistir. É exatamente isso que eu tô falando nesse vídeo. Não adianta nada você começar, porém você começa e na primeira pedra você já cai e já fica por lá mesmo. Eu quero que você caia, aprenda com seus próprios erros e comece a sempre progredindo, porque senão não tem como não, mesmo você operando junto comigo. E também tá rolando sorteio 7 noites em Maldivas com tudo pago e mais de 50 mil reais em premiações. Então todas as informações sobre esse sorteio absurdo vai acontecer lá no meu grupo do Telegram.
Então vou mandar aqui as operações. Se você já tá gostando dessa aula maravilhosa, incrível, obviamente já deixa o like, se inscreve no canal. Se você não quiser nem deixar o like, nem inscrever no canal, o mais importante é você comentar, porque quando você comenta, mais pessoas vão saber da sua história, mais pessoas vão saber na fase que você tá, e aqui a gente é uma comunidade, ou seja, eu sei que tem algumas pessoas ou outra que sempre fala besteira, mas eu quero juntar o máximo de pessoas possíveis, estão tentando se ajudar, então aqui no comentário é o lugar extremamente para isso. Então conta essa história, conta o que você está passando, porque as próprias pessoas aqui do canal vai te ajudar, e se não te ajudar, obviamente, eu vou ler esse seu comentário, eu posso até gravar, pode ser até um tema de um próximo vídeo, para que a gente consiga ajudar todo mundo. Então o seu comentário vai ser muito importante para isso. A gente tá batendo quase a marca de 20 mil inscritos também, tô muito feliz, e esse ano vamos bater pelo menos 50k de inscritos, 50 pessoas sendo transformadas de vida. Vamos pra cima que eu vou mandar duas operações aqui. Ó, essa análise aqui eu vou pegar uma venda, eu vou dividir minhas taxas aqui, ó, vou pegar pelo menos uma por aqui, eu quero pegar mais duas exatamente na abertura dessa vela de força, que também é uma vela de comando, então aqui em cima ela pode pagar uma retração. Aqui no ponto que eu peguei foi exatamente, ó, nesse domínio comprador, que é uma nova posição, tá vendo? Exatamente aqui eu consegui pegar uma taxinha. Então lote comprador, rompimento, nova posição de reversão. Temos vela de força, então rompeu essa estrutura também e confirmou. Temos um comando, temos inspiração do preço, só seria melhor ainda, ó, se ela tivesse uma pressãozinha de baixa, aí seria melhor ainda a nossa leitura. Ó, infelizmente o deu loss, não pagou a operação, ela pagou exatamente aqui, ó, nesse primeiro registro e no domínio comprador a retraçãozinha. Infelizmente não acertamos realmente onde o mercado ele poderia subir milimetricamente, até mesmo porque o ponto específico do mercado seria exatamente esse comando. Se ela batesse até o comando, a gente poderia ter pego mais duas taxinhas, ou seja, a gente divide o nosso capital, se eu for operar com R$ 1.500, por exemplo, ou com R$ 15 para deixar mais realista para você. Pega uma taxa aqui e mais duas aqui em cima, que seria onde o mercado poderia milimetricamente retrair. Ele conseguiu até reacionar até mesmo um pouquinho depois, ó, porque eu queria ter pego pelo menos uma entradinha aqui, que nem foi o caso, na abertura dessa nova posição de reversão. Aí temos esse ponto também, que será o nosso primeiro registro, nosso domínio comprador, e o ponto extremo do mercado, que seria a nossa vela de força, que seria também a nossa vela de comando. Como não consigo subir lá, eu tomei o risco sim de pegar apenas uma taxinha, só que pensa comigo, compensa mais você perder R$ 15 ou perder apenas R$ 5. No caso, como eu peguei apenas uma taxa, eu minimizei o prejuízo ao invés de colocar tudo em uma taxa só e tomar um loss cheio. Eu tomei um loss aqui parcial como se fosse, porque eu dividi minhas taxas, eu pegaria mais duas aqui em cima, só que como o mercado não conseguiu subir lá a tempo, pra gente conseguir pegar mais duas taxinhas, aí eu fico só apenas com uma mesmo, porque o importante aqui do canal em si, eu quero sempre que você entenda que você precisa analisar o contexto e precisa analisar também os pontos de entrada. Não adianta nada você pegar aqui uma venda de abertura e falar, nossa Will, mas não pagou. É claramente que não pagou, porque o mercado em si não tem a obrigação de fazer uma vela verde, uma vela vermelha, assim como você quer, e sim pagar uma retração, que é o mais importante, a gente acertar aonde o mercado ele pode retrair. Aí novamente, como aqui temos expiração do preço, já trabalhou liquidez externa por aqui. Se tivesse pressão de baixo seria melhor ainda para minha análise, mas aqui temos também o comando, que é um bloqueador de liquidez de compra, então liquidez de compra não vai ser buscada, então ela bloqueia a liquidez de compra. Então dessa vela para trás não tem nenhuma liquidez de compra para ser buscada. Também tem aqui, ó, a estrutura, esse fundo rompeu e fez mais uma vela vermelha, então o mercado está dentro aqui da vela de força, auxiliando o mercado a jogar para baixo. Infelizmente não pagou a operação, a gente não conseguiu acertar a retração, justamente também porque o mercado ele não conseguiu subir lá em cima para a gente pegar mais duas taxinhas. Mas faz parte, vamos buscar a nossa próxima operação. Tá boa para operar comprado. O único defeito é que aqui não tem um padrão de reversão. Eu vou pegar uma pelo menos... Nossa, pegar taxa horrível. Eu vou pegar mais duas taxinhas aqui, ó, na liquidez. Tem a liquidez, tem o domínio de compra, tem a nova posição, tem primeiros registros aqui para auxiliar o mercado a jogar para cima. Então vamos pegar aqui. Ah, não deu tempo. Mas enfim, temos um padrão aqui de não nova baixa, ou seja, não temos aqui uma nova baixa. O padrão em si não indica continuação. Ela já rejeita aqui nessa taxa dividida, que também é uma nova posição. Já rejeita também nesse primeiro registro, nesse aqui também.
e nesse aqui um pouquinho mais para trás também, então já tem leitura para operar comprado. O único defeito aqui, ó, que parece ser uma retirada de pavio, então vamos ver, ó. Ó, e pagou. O único defeito, ó, foi essa retirada de pavio, ou seja, ela vira uma vela de comando. Então, virando uma vela de comando, ela não deixou liquidez para compra para buscar, ou seja, fechou para esse comprador. Então, aqui essa vela de comando para trás vai bloquear todos os interesses do comprador, toda a liquidez de compra. Então, é por isso que, ó, você viu, deu um sustinho do caramba aqui no finalzinho, pagou um infartozão, mas mesmo assim, aqui, se ela conseguisse tocar na liquidez antes do tempo, obviamente, ela conseguiu tocar, tocou, só que foi depois que o tempo acabou para eu pegar mais duas taxinhas. Ou seja, eu não pego mais, eu só fico com uma taxa só. Aí, se ela realmente conseguisse descer no cronômetro certinho para pegar mais duas taxinhas para a mesma vela, aí eu pegaria. Justamente porque o padrão não indica uma continuação para baixo. Seria melhor se fosse um padrão de reversão, claramente. Aqui tem uma retirada de pavio, isso é um ponto negativo. E os pontos positivos, obviamente, aqui temos a nossa taxa dividida, tá vendo? Quando você encontra duas velas de cores iguais e nessa divisão você encontra que ou o fechamento da primeira vela ou a abertura da segunda vela não deixar pavio. E qual delas não deixou pavio? O fechamento da primeira vela. Ou seja, de qualquer maneira, essa daqui, ó, a abertura e pavio da abertura é a nossa marcação da nossa taxa dividida. E também a vela anterior rompeu esse lote vendedor. Lote de venda, rompimento, nova posição, ou seja, é uma nova posição de continuação e também é a nossa taxa dividida. Retraiu também nesse primeiro registro, nosso primeiro pavio da vela de venda. Aqui atrás também nosso primeiro pavio da vela de compra. Mesmo que ela não seja a primeira vela do lote, ela é o primeiro registro porque é uma vela de comando. Então, primeira vela do lote e vela de comando é também o nosso primeiro registro. Temos até também, ó, esse pavio, tá vendo? Que aqui tá no gap de baixa, então isso aqui também é pavio. Essa vela aqui você vai achar que é uma vela inspirada, ou seja, uma vela que não deixou pavio. Porém, tem um gapzinho de baixa, fazendo a leitura do gap, é um pavio oculto. Um pavio que você não tá vendo, mas realmente tem um pavio. Tudo isso auxiliando o mercado jogar para cima. Pontos de entrada, uma aqui de abertura, não peguei nem de abertura, peguei uma margem horrível. E se o mercado descesse até aqui a liquidez, onde o mercado poderia buscar, eu teria pego mais duas taxinhas e teria ficado muito melhor posicionado. Ou até mesmo nesse domínio comprador, porque nesse domínio de compra, ou seja, a nossa primeira vela do lote, é onde está posicionado a força compradora, é onde tem muita gente comprando aqui. Então onde a ação da compra está exatamente aqui. Aí eu pegaria mais duas taxinhas nessa região e pegaria esse winzão bonitão. Deu um infartozinho, ele ficou vermelho por um bom tempo e no finalzinho ele subiu, mas o que importa é que pagou pra gente. E eu vou mandar uma última operação para sair desse desempate infernal que a gente pegou. A gente pegou uma operação, deu derrota, e a segunda operação deu de vitória. Ó, aqui no EuroJPY pode ter uma análise boa aqui, ó. Se ela terminar uma vela verdinha que não consiga romper o pavio do fechamento da vela anterior. Ó, conseguiu fazer exatamente isso. Vou pegar uma vendinha exatamente aqui. Então temos limite do preço tipo 2 na segunda vela do lote, tá vendo? Ó? Segunda vela do lote, marca abertura e pavio da abertura. Conseguiu retrair nela, conseguiu rejeitar com pressãozinha de baixa, mais leitura ainda para o mercado ele poder descer. Aqui ele está muito longe para buscar liquidez. Se ele buscar, obviamente, eu vou pegar mais duas taxinhas aqui de qualquer maneira, mas está bastante longe. O que eu posso fazer é pegar antes, ou seja, pegar nesse domínio de compra, nesse primeiro registro ou até mesmo nesse daqui, que é uma zona com 3 regiões. Mas exatamente onde milimetricamente o mercado pode chegar é nessa liquidez compradora. Então aqui faz pressão de baixa, já rejeita no limite do preço tipo 2 nesse primeiro registro, nesse aqui também. Ou seja, uma análise muito boa para fazer a minha operação de venda. Vamos lá. E vale seu like, hein? Vale like, vale comentário, vale inscrição, vale tudo aí para que a gente consiga ser o melhor canal de opções binárias do mundo. Não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. Tem até angolanos, tem pessoal do Chile, de todo canto do mundo que você imaginar. Mas enfim, qual foi a análise aqui que eu fiz? O mercado faz uma pressão de baixa, ou seja, o padrão estava alinhado junto com a gente. O padrão estava de reversão, ou seja, para pegar essa venda já fica muito melhor. Temos aqui também limite tipo 2, que nem eu falei, é a segunda vela do lote. Fiz a marcação, rompeu, retestou, veio fazer o pullback para a gente poder pegar essa operação de venda
tinha liquidez tranquila aqui de venda para poder buscar, então tinha um alvo de preço para o mercado poder ter interesse para venda. No caso, não tem sentido eu operar vendido se não tem liquidez, até faz sentido sim, mas já fica pior a situação, eu tenho que pegar com mais margem possível. E temos até mesmo essa rejeição nesse primeiro registro aqui de venda, nesse domínio comprador e também nesse outro primeiro registro de venda. Ele está um pouquinho mais acima, não está em retirada de pavio, então foi uma análise bem boa. E até mesmo aqui, ó, lote comprador, rompimento, nova posição. Então ela rejeitou aqui na nova posição também, com o limite do preço tipo 2. Seria melhor ainda se tivesse vela de força, tá vendo, ó? Se aqui ela conseguisse romper e ter feito mais uma vela vermelha. Ele não conseguiu romper a estrutura. Ele conseguiu romper até mesmo, ó, a abertura, pavio do fechamento, porém o pavio da abertura aqui não conseguiu romper não. Então não temos vela de força. Em relação à região em si, não tá uma região tão forte, com várias zonas para a gente poder pegar, mas em si, pressão de baixa, faz rejeições, já tem minha análise de venda para se fazer, tem liquidez para venda, então por que não eu não pegar essa operação? Ponto de entrada novamente, nessa mesma região que eu falei, ou até mesmo na liquidez de compra, se o mercado conseguisse buscar. Aí será mais forte ainda. Então se você ficou até o final dessa aula, comenta aqui embaixo o horário que você está assistindo esse vídeo. E também se você quer aprender a ter essa análise profissional com o mentor do seu lado te acompanhando as operações, acompanhando de fato, até você ter resultado no mercado, eu indico você entrar no treinamento 3 a 0 todos os dias. Vou deixar o link aqui na descrição, é lá que você vai aprender com um mentor que já fez mais de 10 milhões de reais com o mercado. Então não sou um guruzinho que você vê por aí na internet que só te ensina um setup, só te ensina uma estratégia. Eu quero te ensinar tudo, desde o setup, das estratégias, mas também como aplicar o contexto no gráfico, aplicar a dinâmica e também aplicar o melhor ponto de entrada e as zonas importantes do gráfico. Então vai estar tudo aqui na descrição e eu te espero no próximo vídeo.